Bom dia a todas e a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer ao PONAS por mais esse convite, né? E hoje para fazer uma contextualização desse tema da crise contemporânea dos modelos de atenção à saúde. Para entender esse movimento, nós temos que entender a transição da saúde, que faz-se concomitantemente numa transição das condições de saúde, determinada por fatores contextuais dos sistemas de atenção à saúde, e a transição dos sistemas de atenção à saúde, determinadas por fatores internos dos sistemas de atenção à saúde. Nós vamos ver que a crise resulta de um descompasso temporal entre a transição das condições de saúde e a transição dos sistemas de saúde. Quando estudamos sistemas de saúde, nós sempre devemos pensar no postulado da coerência. Se os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais deliberadas, efetivas, eficientes de qualidade e equitativa às necessidades da saúde da população, aí vem o postulado. Logo, né, deve haver uma coerência entre essas necessidades de saúde, expressas numa situação de saúde, e o sistema de atenção à saúde que se pratica socialmente. E o que observamos hoje no mundo e no Brasil? Nós observamos uma ruptura nesse postulado da coerência, né, que ocorre quando se estabelece um desencontro entre uma situação de saúde, ou seja, a transição das condições de saúde, e as respostas sociais organizadas pelos sistemas de atenção à saúde, a transição do sistema de saúde, como ocorre hoje em escala planetária. Essa ruptura expressa-se na incoerência entre uma situação de saúde determinada por transições contextuais, demográfica, nutricional, tecnológica e epidemiológica, rápidas e profundas, e a incapacidade dos sistemas de atenção à saúde em se adaptarem oportunamente a essas mudanças contextuais. Portanto, as mudanças de contexto são muito rápidas e a capacidade do sistema se adaptar é muito lenta. Daí a crise. Vamos analisar um pouco essas transições das condições de saúde, ou seja, as transições no contexto dos sistemas. Elas se dão em 4 movimentos de transição concomitantes. A transição demográfica, a transição nutricional, a transição epidemiológica e a transição tecnológica. Todas elas sinalizam prospectivamente para uma situação de saúde com participação relativa crescente das condições crônicas, especialmente das doenças crônicas, na situação epidemiológica. Ou seja, toda mudança de contexto antevê uma maior participação relativa de condições crônicas. E elas suscitam, todas elas, formas de organização novas dos sistemas de atenção à saúde. A primeira transição é a transição demográfica. E aqui está o caso brasileiro, não é? Em que esse gráfico, não é, ele mostra que a cada 10 anos a população de pessoas idosas está duplicando. O que os países ricos tiveram um século para fazer, nós fazemos em 2 gerações. O que significa uma população relativamente mais velha? Significa mais condições crônicas, especialmente mais doenças crônicas, né? Esse
Esse gráfico nos mostra os dados da PNAD 2008, mostrando que 80% dos brasileiros de mais de 65 anos têm uma ou mais condição, doença crônica. Sendo que 1/3 dos brasileiros têm doenças crônicas, afirmam ter doenças crônicas, e já 6% declaram ter 3 ou mais doenças crônicas. Esse grande fenômeno também que vem junto, que é o fenômeno da comorbidade de crônicas. A segunda transição é a transição nutricional, que é também, como a transição demográfica, profunda e rápida. Vejam os dados da população adulta. Entre 74 e 2009, né, essa transição, vejam como cresce a população com sobrepeso e obesidade no Brasil. Né. Hoje, no Brasil, nós temos metade da população adulta apresenta sobrepeso e obesidade. Mas o gráfico, né, à esquerda, vai nos mostrar, né, algo muito preocupante. 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos apresentam sobrepeso ou obesidade. Então, aqui também, né, a transição nutricional aponta no futuro para mais condição crônica e mais doenças crônicas. A terceira transição, que não tem a ver diretamente com a situação epidemiológica, mas que tem a ver diretamente com a forma como nós podemos organizar a resposta social à situação de saúde, é também muito profunda e muito rápida. A transição tecnológica, ela se apresenta na forma do paradoxo da tecnologia médica, no crescimento exponencial das tecnologias médicas, no aumento da complexidade da clínica e no uso e incorporação crescente de tecnologia de alta densidade. Essas são as características da transição tecnológica. O paradoxo da tecnologia médica está em que os avanços da ciência e tecnologia têm melhorado a habilidade dos sistemas de atenção à saúde em diagnosticar e tratar as condições de saúde. Mas, ao mesmo tempo, o alto volume das tecnologias desenvolvidas supera a capacidade dos sistemas em aplicá-las de forma racional. Veja esse gráfico. Esse gráfico nos mostra o número de artigos publicados em revistas médicas por ano, que quadruplicaram nos últimos 40 anos. Mas vejam, né, a forma que a curva vai somando, como é que na última década ela aumenta. Ou seja, né, por ano se publicaram em 2010 800 mil artigos. Né. E a produção diária média dos pesquisadores é de 2.600 artigos por dia, né, de 75 ensaios clínicos e de 11 revisões sistemáticas. Isso é impossível ser assumido por qualquer profissional de saúde. Há estudos que mostram que a pessoa gastaria 11 anos só para se manter atualizado na produção científica do seu campo daquele ano. Né? Portanto, é impossível, né, assumir as pessoas se manterem atualizadas com esse nível de produção. Isso reflete-se no aumento da complexidade clínica, que significa que profissionais de saúde, pessoas usuárias de sistemas de saúde, têm crescentemente mais informações a considerar e mais decisões a tomar. Mas há uma inconsistência estrutural entre o tempo clínico disponível e o incremento da complexidade. Um estudo feito nos Estados Unidos
analisando o médico de família médio americano, mostra que para dar conta de um plantel de 2.500 pessoas, né, sob seus cuidados, aplicando-se os guidelines das condições crônicas, ele precisaria 20 horas por dia, e ele tem 8 horas por dia. Então, o que ele faz? Ele faz muito mal os cuidados de crônico de baixa complexidade e muito mal os cuidados preventivos. As decisões a tomar são difíceis em função das variadas opções de benefícios, riscos e trade-offs. Há sempre trade-off. As informações recebidas pelas pessoas usuárias são, em geral, insuficientes para uma tomada racional de decisões. Há um grupo que estuda a falência do sistema de saúde nos sistemas centrados na consulta médica de curta duração, que é o caso 15 minutos nos Estados Unidos, 8 minutos na Inglaterra. E as pesquisas demonstram que apenas metade das pessoas usuárias recebem informações suficientemente claras sobre os benefícios e trade-offs dos tratamentos propostos. Portanto, é muito difícil ativar pacientes nesse quadro. Esse aumento da complexidade clínica, ele leva, juntamente com outras razões, a uma crise no plano micro da clínica. Aqui está uma pesquisa feita com médicos de atenção primária dos Estados Unidos. 50% deixaram as consultas sem compreender o que os médicos lhes disseram. 50% compreenderam equivocadamente as orientações recebidas dos médicos. 50% das pessoas não foram capazes de entender as prescrições de medicamentos. E o médico interrompe o paciente 23 segundos depois da sua fala e ele não retoma a sua narrativa. E há pesquisas mais recentes que já agora é aos 18 segundos da sua fala. Portanto, há uma enorme crise, né, no plano micro da clínica. Mas essa incorporação tecnológica rápida e profunda tem o seu lado bom. Não se trata aqui de fazer uma crítica culturalista, de fundo culturalista, como aconteceu na metade do século passado, não é? Quando a tecnologia médica era pouco efetiva. Não é? Por quê? Porque as tecnologias bem aplicadas melhoram a vida das pessoas. E aqui tem 2 exemplos. Não é? Aqui do lado de cá, do esquerdo, nós temos as tecnologias, acho que não dá para ler aqui, nem eu estou dando conta de ler ali, não é? As tecnologias que foram surgindo, não é? Para o infarto agudo do miocárdio e o impacto disso na taxa de mortalidade. Então, a curva é muito clara. Da mesma forma, né, as novas tecnologias no manejo do câncer e o aumento nas taxas de sobrevivência de 5 anos após o tratamento. Portanto, não há dúvida de que tecnologias médicas bem aplicadas melhoram a vida das pessoas. Mas há um outro lado, o lado negativo da tecnologia médica, que também tem sido muito bem estudado. Esses são 2 livros, não é? Mais ou menos recentes. Esse aqui é Overtreated. Brownlee é uma jornalista investigativa do New York Times. E ela ficou 5 anos investigando o sistema de saúde americano e produziu esse livro. O título já diz tudo. Excessos de tratados, né? Por que muita medicina está nos fazendo mais doentes e mais pobres? E esse outro livro é mais recente, e aqui é um grupo fortíssimo, o grupo de Dartmouth,
que há 40 anos estuda a variabilidade de procedimentos médicos nos Estados Unidos, e eles produzem um atlas mostrando que a oferta de procedimentos médicos não tem nenhuma razão científica por trás disso. Numa mesma cidade, entre os estados, não há amigdalectomia, se faz em taxas completamente diferenciadas. E esse grupo produz esse outro livro, que é de 2011, Excessos de Diagnosticados, fazendo as pessoas mais doentes ao buscar saúde. Então, esses dois títulos já dizem tudo. Que há um excesso de tratamento e há um excesso de diagnóstico. E aqui está uma frase da Brownlee, em que ela diz que os Estados Unidos gastam, com intervenções médicas desnecessárias, 30% a 50% do gasto total em saúde. E esses procedimentos injustificados são responsáveis por 30 mil mortes a cada ano. Terceira causa de morte nos Estados Unidos, depois de câncer e depois de doenças cardiovasculares, são excesso de tratamento e excesso de diagnóstico. E está tudo aí muito bem documentado. Não são livros de panfletagem, são livros rigorosos cientificamente. Portanto, a tecnologia tem um lado bom e tem o seu lado negativo. E é por isso que a Associação Internacional de Médicos de Família lança a prevenção quaternária, que é exatamente destinada a proteger as pessoas dos excessos de diagnóstico e tratamento. O quarto movimento é a transição epidemiológica, que deve ser analisada aqui a partir de uma nova tipologia. Então, veja que o nosso seminário fala em condições crônicas e não em doenças crônicas. Há uma diferença entre doenças crônicas e condições crônicas. E essa é uma tipologia desenvolvida recentemente pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque a tipologia clássica de transmissíveis e crônicas não transmissíveis, se ela foi muito útil em estudos epidemiológicos, ela não serve para a organização do sistema de saúde. Porque eu tenho transmissíveis, como AIDS, como hepatite B e C, como tuberculose, que são de curso longo e que se comportam na resposta social mais como crônico do que como agudo. Então, surgiu essa tipologia que divide as condições de saúde em condições agudas e condições crônicas. E, no caso brasileiro, a transição epidemiológica nos leva a uma forma singular de situação epidemiológica de tripla carga de doenças. Então, como eu disse, o conceito de condições de saúde, condições agudas, que são aquelas de curso curto, doenças infecciosas, doenças inflamatórias e os traumas, e as condições crônicas. E as condições crônicas, reitero, vão muito além de doenças crônicas. Todas as doenças crônicas são condições crônicas. Mas as condições gerais e inespecíficas de curso mais longo são condições crônicas. Na atenção primária, a gente não lida, metade do que tem na atenção primária não é doença. Ou é condição geral inespecífica, ou é enfermidade. Que, infelizmente, como a gente não sabe manejar isso, medicaliza tudo. Faz diagnóstico e medicaliza quando isso não tem diagnóstico. Os fatores de risco individuais biopsicológicos, colesterol elevado, depressão, hipertensão arterial, nível glicêmico alterado, sobrepeso e obesidade. As doenças transmissíveis de curso longo, rancenias, HIV, AIDS, hepatite B e C. As condições maternas e perinatais, porque a gente tem que controlar uma gravidez 9 meses, tem que fazer puericultura vários anos. A manutenção de ciclos de vida, a puericultura, a hebicultura, que é o acompanhamento de adolescentes, e a senicultura, que é o acompanhamento de idosos. As enfermidades que não são doenças. Metade do que chega na atenção primária são illnesses, mas não disease. Ou seja, é um mal-estar, é um sofrimento
que é representado subjetivamente, mas isso não cabe na classificação internacional de doenças. E a gente não sabe lidar com isso. E isso não responde à consulta médica de 15 minutos, e nem à consulta de enfermagem. E é esse que a gente vai mandar para um especialista, que vai para o outro, que vai para o outro. Os distúrbios mentais de longo prazo, as deficiências físicas e estruturais contínuas, como amputações, deficiências motoras persistentes e as doenças bucais. Então, esse conjunto, é o conjunto de condições crônicas. E as condições crônicas, então, essa tipologia, ela não está baseada na etiopatogenia, se transmite ou não transmite. Ela está baseada na forma como nós organizamos a resposta social do sistema, que há de ser diferente entre a condição aguda e a condição crônica. Nas condições agudas, que são de curso curto, como falei, né, o sistema pode ser organizado de forma reativa, episódico, mas integrado. Mesmo nas redes de urgência e emergência, a gente tem que integrar. Agora, eu posso responder condições agudas com UPA, eu posso responder condições agudas com pronto-socorro hospitalar. Já nas condições crônicas, esse modelo do agudo muda radicalmente. Nós precisamos responder uma condição aguda com um sistema que seja contínuo, não pode ser episódico, que seja proativo, não pode ser reativo. Então, quando o Bengô fala paciente ativado, né, significa que, diante de uma condição crônica, ou o sistema se torna proativo, ou o sistema não responderá. E, finalmente, tem que ser integrado em rede. Mas o que é interessante aqui é que, no conceito, essas condições para o manejo das condições crônicas, de continuidade, proatividade e integralidade, se dá em 3 dimensões. Não é só o sistema de saúde que tem que ser contínuo, proativo e integrado. As equipes de saúde também têm que ser integradas, proativas e contínuas. E mais, a pessoa usuária também tem que ser contínua, proativa, integrada. É isso que faz, né, a coisa do autocuidado. Não sei se fica claro. Então, o que está acontecendo? Qual é a crise? É que nós usamos o modelo do agudo para o manejo do crônico. E aí não dá certo. O fracasso está em aplicar uma clínica inadequada ao manejo, a uma situação de saúde de forte predominância de condições crônicas. Por que é importante? O que caracteriza o manejo das condições crônicas e que diferencia das condições agudas? Há 2 pontos fundamentais para a gente ter sucesso no manejo de condição crônica. O primeiro é a estabilização das condições crônicas. E o segundo é o autocuidado apoiado. Sem essas 2 coisas, a gente não terá sucesso no manejo de condição crônica. O que é estabilizar a condição crônica? Estabilizar a condição crônica é controlar o nível glicêmico da pessoa que tem diabetes. É controlar o nível pressórico da pessoa que tem hipertensão arterial. Porque se eu não controlo o nível glicêmico da pessoa com diabetes, né, aqui nós vamos ver o risco relativo, né, a correlação entre controle glicêmico inadequado e o risco de complicação de diabetes. Se nós não mantivermos aqui um paciente com diabetes, né, com hemoglobina glicada em torno de 7%, abaixo disso, o que acontece? À medida em que vai aumentando a hemoglobina glicada, a curva de microalbuminúria, a curva de neuropatia,
a curva de nefropatia e a curva de hepatopatia vão crescendo. E é por isso que depois de 20 anos, os portadores de diabéticos, parte vão amputar o pé, não é isso? O doutor Wilson tem lá em Manaus, lá no Amazonas, uma ala de um hospital, não é isso? Com pé diabético. Com um custo enorme, né? Custo pessoal e econômico. Ou seja, se nós não... O modelo do agudo aqui, se eu atendo isso aqui numa atenção primária reativa, ou na UPA, essa curva vai se acontecer e a pessoa vai terminar cega, né? Vai terminar transplantado. Isso tem uma expressão econômica, né? Há muita gente que diz, o fator demográfico é que é o fator mais importante no aumento dos custos. Isso está sendo crescentemente questionado. O que abala os custos é isso aqui, né? Vejam o custo médio, né, de subpopulações com diabetes, né, mostrando que uma subpopulação com hemoglobina glicada média de 10 é 36 vezes maior do que o custo de uma subpopulação com hemoglobina glicada controlada. Isso é que pressiona os custos, que é o nosso fracasso diante das condições crônicas por um modelo que não funciona. A segunda base fundamental do manejo de crônico é o autocuidado. Diante de uma condição crônica, se a pessoa não participar ativamente do seu cuidado, não tem resultado. Aqui, não é? Por quê? Porque as pessoas, os profissionais de saúde, no reloginho vermelho, só interagem poucas horas no ano com a. Tomemos o exemplo da Inglaterra, que é um país que tem um dos melhores sistemas públicos do mundo. Na Inglaterra, uma pessoa portadora de diabetes recebe, em média, 3 horas de cuidado profissional por ano, num total de 8.760 horas. Quem lê Clarice Lispector tem um conto que ela nos diz que um ano tem esse 8.760 horas. Eu aprendi lá. Eu nunca tinha feito essa conta, eu acho que a boa parte aqui nunca fez a conta. O que nos diz o caso inglês é que a pessoa fica 3 horas por ano com o médico e enfermeiro. E 8.757 horas sozinho. Aqui alguém acredita que com 3 horas o melhor endócrino do Brasil vai controlar a hemoglobina glicada de uma pessoa? Nem pensar. Pior, trabalhando sozinho com a secretária no consultório, sem equipe multiprofissional. Não vai mesmo, né? Portanto, nós temos uma certa arrogância de pensar que o sistema pode muito. Pode muito em agudo, mas no crônico não. Portanto, autocuidado apoiado. É apoiado porque a principal tarefa de uma equipe de saúde é apoiar as pessoas para o autocuidado. Qual é a situação epidemiológica brasileira nesse momento? Nós temos uma situação, essa pesquisa feita pela ENSP, há uma pesquisa mais recente feita em Minas Gerais pelo mesmo grupo, que já mostra um crescimento grande, né, das doenças crônicas, dizendo que no Brasil, né, o grupo 1 das doenças infecciosas e causas materno e perinatais é responsável por 23% da carga de doenças em anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, que mede mortalidade e incapacidade. Mas 10% são causas externas, fruto da urbanização e da violência. Mas já 66% são doenças crônicas. Aqui eu estou entrando com o conceito estrito de doenças crônicas. Quando a gente faz um cálculo de condições crônicas,
pode-se afirmar sem medo que 80% da carga de doenças no Brasil é por condições crônicas. Essa situação de saúde, ela tem sido denominada de tripla carga de doenças, porque envolve a ocorrência coetânea de uma agenda não concluídas de infecção, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva, o grupo 1, com o crescimento das causas externas, mas já com a forte predominância relativa de doenças crônicas e de seus fatores de risco, como tabagismo, inatividade física, uso excessivo de álcool e outras drogas e alimentação inadequada, que são, a largo prazo, produtores sociais de condições crônicas, especialmente de doenças crônicas. Os países ricos já acabaram com as doenças infecciosas, né? E há países como a Suécia que já tem a meta para 2027 de trauma zero. Nenhum acidente de trânsito lá, né? E nós vamos conviver muito tempo ainda com essas 3 causas ao mesmo tempo. A análise disso, e aí volto ao início, né, nos permite, então, nesse gráfico, tentar explicar a causa, né? Aqui nós temos a mortalidade proporcional no Brasil de 1930 a 2009, né, mostrando como essa transição epidemiológica ela é profunda e rápida. Aqui são as mortes, né, que o Dr. Wilson Alecrim nos mencionou, né, por doenças infecciosas, né? E aqui estão como diminui e como aumentam as mortes por cardiovasculares, por causas externas e por câncer, né? Então, isso é muito rápido, né? E o que leva, né, a que nós tenhamos a crise está no fato de que nós temos uma situação de saúde do século XXI, tripla carga com predominância forte de doenças crônicas, respondida por um sistema de saúde que nós desenvolvemos e praticamos na metade do século passado. E um sistema de saúde do século XX não dá conta de uma situação de saúde do século XXI. E por que isso ocorre? Então, ocorre uma brecha entre a formatação do sistema e a resposta social. Entre, né, a transição, né, das condições de saúde e a transição da situação de saúde. Porque há um descompasso entre os fatores contingenciais que avançam com muita velocidade e a capacidade do sistema em se adaptar é muito lenta. Nós todos sabemos quão difícil é mudar o sistema de saúde. Então, isso é como se os fatores contingenciais se movessem numa Ferrari 2014 e o sistema fosse se adaptando na velocidade de um Fusca 64. Isso gera um descompasso, e essa é a razão fundamental da crise. Mas essa crise é universal. E ela se manifesta aqui numa pesquisa de Tudor Hart, que é um cientista inglês. Ele formulou a primeira lei de Tudor Hart, que muitos aqui conhecem, que é a lei da atenção inversa, que diz que, né, a disponibilidade de atenção à saúde varia na razão inversa da necessidade da população, ou seja, os pobres têm menos atenção do que os mais ricos. E, mais recentemente, ele formulou a segunda lei, que é uma lei que ele pesquisou, formulou a partir da situação europeia, que ele chamou de regra da metade. Na regra da metade, ele fez isso para doenças crônicas e não para todas as condições crônicas, diz o seguinte: de cada 100 pessoas portadoras de uma doença crônica, por exemplo, diabetes, apenas metade tem diagnóstico. Isso na Inglaterra. Da metade que tem diagnóstico, apenas a metade está estabilizada.
glicemia controlada. E dos que estão estabilizados, somente a metade estão inscritos em programas de promoção e prevenção da saúde efetivos. Me chamou muito a atenção, né, um dado que a ANS publicou, né, mostrando que no sistema de saúde suplementar, de 48 milhões de pessoas, apenas 1.200.000 pessoas estão inscritos em programas de promoção e prevenção efetivos, ou seja, 2,5% apenas. Então, a regra da metade nos diz que, na Europa, de cada 100 pessoas com diabetes, entre 12 e 13 estão tendo o cuidado efetivo. Eu tenho trabalhado em alguns lugares no Brasil que a regra não é da metade, é a regra do terço. De cada 100 portadores de diabetes, apenas 30 têm diagnóstico, e dos 30 que têm diagnóstico, apenas 9 estão controlados, o que é dramático. Isso se resolve com mais dinheiro? Provavelmente não. Comparemos o Brasil, o controle de diabetes no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, pesquisa da ENSP, da Fiocruz, ENSP Fiocruz, né, mostra que apenas 10% dos diabetes tipo 1 estão com glicemia controlada. Apenas 27% dos diabéticos tipo 2, portanto, aqui nem é 1/3, mas é, né, 1/4, estão com nível glicêmico controlado. Em função disso e outras razões, 45% apresentam sinais de retinopatia, 44% neuropatia, 16% portadores apresentam alterações renais. Isso num país que gasta $721 per capita. Vamos ver um país que gasta 10 vezes mais. $7.164. Os resultados não são melhores. Apenas 30% estão com diagnóstico. Aliás, 30% estão sem diagnóstico, com essa montanha de dinheiro. Apenas 37% estão com glicemia controlada. Em função disso, 35% de retinopatia, 58% de doença cardiovascular, 30% a 70% de neuropatia. E num país que vive em guerra, como os Estados Unidos, a maior causa de trauma não é de amputação não é trauma, é diabetes. Portanto, isso nos faz refletir se mais dinheiro sozinho, com isso eu não quero dizer que o SUS não precisa mais dinheiro, eu acho que precisa, mas mais dinheiro sozinho, se é a mudança do modelo, isso não vai resultar em benefícios para a nossa população. E o fundamental aqui, o que é? Por isso é que o seminário se chama Crise do Modelo de Atenção. Está no modelo de atenção que praticamos. E aqui é uma definição meio teórica, né, de modelo de atenção, que é o sistema lógico que organiza o funcionamento das redes de atenção à saúde. Então, uma rede de atenção à saúde ela tem 3 elementos: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção, articulando de forma singular as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidas em função da visão prevalecente da saúde, da situação e dos determinantes sociais da saúde vigentes em determinado tempo e em determinada sociedade. Como nós trabalhamos o conceito de condições de saúde e dividimos em condições agudas e condições crônicas, os modelos de atenção também são completamente distintos. No modelo de atenção às condições agudas, o modelo é diferente dos modelos de atenção às condições crônicas. Mas o nosso tema aqui é modelo de atenção às condições crônicas, é o que eu vou falar. Essa crise, como eu disse, é uma crise planetária, que passa a ser sentida com muita força nos países desenvolvidos a partir da última década do século passado.
E aí um grupo muito forte em Seattle, nos Estados Unidos, o McCall Institute, ele corre o mundo, especialmente os Estados Unidos, mas corre também, visita experiências internacionais, para ver o que fazer diante dessa epidemia, entre aspas, moderna das condições crônicas, especialmente das doenças crônicas. E após muita pesquisa, né, e após muita experimentação, eles desenvolveram esse sistema, que em inglês é o Chronic Care Model, né, que eu traduzi literalmente modelo de atenção crônica, né, que é a resposta que eles, a partir de evidências robustas e de aplicação disso em vários países, propõem. Esse, portanto, é o modelo seminal de modelo de atenção às condições crônicas praticado no mundo. A partir dele surgiram outros. O que eles verificaram? Esse modelo deve ser lido de baixo para cima. Para que as pessoas, para que se tenha resultados clínicos e funcionais adequados no manejo de condições crônicas, aqui vêm as características da atenção. É preciso ter pessoas usuárias ativas e informadas. Portanto, essa categoria paciente, que é uma categoria de agudo, ela não serve ao manejo de crônica. A pessoa não pode ser paciente. O paciente é aquele que foi destituído da sua condição de agente. O paciente é uma categoria de agudo. Essa palavra não expressa o que a gente quer de um manejo de crônica, que a pessoa não pode ser paciente, mas agente da sua própria saúde em perfeita cooperação com a equipe de saúde. Então, é preciso ativar as pessoas, mas também é preciso equipes de saúde proativas e preparadas, ativadas e com preparação, um conjunto de novas tecnologias de intervenção. É dessa relação entre pessoas e equipes ativas que surgem interações produtivas que melhoram resultados clínicos. Mas, para isso, é preciso mudanças em dois campos, do sistema de atenção à saúde e no campo das relações do sistema com a comunidade. Aqui, na organização da atenção, no sistema de informação clínica, no suporte às decisões, no desenho do sistema de prestação, no autocuidado apoiado e nas relações de recursos da comunidade com os serviços de saúde. Esse modelo ele tem sido aplicado no mundo inteiro. Aqui é o modelo original, aqui na Holanda, na Dinamarca, em British Columbia, no Canadá, no Reino Unido, na Alemanha, na Rússia, no país de desenvolvimento. E ele foi acolhido no plano do Ministério da Saúde para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. No plano estratégico do Ministério, esse modelo está lá como parte das propostas de enfrentamento desse modelo. E aqui está o que deve ser feito na perspectiva desse modelo para que se possa ter bons resultados no manejo de condições crônicas. Então, são ações sobre 6 elementos. Na organização da atenção à saúde. A organização da atenção às condições crônicas é parte do plano estratégico da organização. Foi isso que o Dr. Rafael nos mostrou. Ele, como ministro, colocou isso como parte do plano estratégico lá, no País Vasco, na Espanha. Os líderes da organização dão suporte à implantação do modelo. Os processos de melhoria da atenção às condições crônicas estão integrados em programas de qualidade. No desenho da atenção à saúde, aqui é uma revolução completa. Há uma clara divisão de papéis na equipe multidisciplinar em função dos estratos de risco das condições crônicas. Aqui é trabalhar com equipes multidisciplinares, mas de forma interdisciplinar. Introduzir novos profissionais na atenção primária à saúde. Equilibrar a oferta de atenção programada e não programada, fazer uma oferta regular de atenção programada individual e em grupos,
e utilizar regularmente um agente comunitário de saúde no acompanhamento às pessoas usuárias e na comunidade. O outro terceiro elemento, mudanças no suporte às decisões. Utilizar regularmente diretrizes clínicas baseadas em evidência. Nada de achismo. Trabalhar diretrizes clínicas com base em evidência. Integrar a atenção primária à saúde com a atenção especializada. Esse modelo que temos de referência e contra-referência não agrega nenhum valor às pessoas. Para que a atenção especializada agregue valor, é preciso que o especialista e o generalista se conheçam, trabalhem junto e partilhem planos de cuidado. Um sistema regular de educação permanente para os profissionais de saúde e uma oferta regular de educação em saúde para as pessoas usuárias. Veja que eu não uso a palavra paciente aqui nas minhas lâminas aí. É isso aqui que parte disso é que o Bengoa nos falou da escola, que é a escola de pacientes, né, ou de pessoas usuárias, é um elemento fundamental. O elemento do autocuidado, né? Utilizam-se rotineiramente instrumentos de autocuidado apoiado. Há um plano de autocuidado elaborado em conjunto pela equipe de saúde e pela pessoa usuária com metas pactuadas. O manejo de crônico, o resultado do encontro clínico de crônicos não é prescrição médica. Não é uma receita que apenas medique ou peça novo exame. É um plano de cuidado feito com as pessoas e com as famílias e com as equipes, que pode envolver prescrição médica e pedido de exame, mas envolve uma série de outras coisas. Como ele disse, vai prescrever, né, que tenha sessões de autocuidado. Um prontuário, o plano de autocuidado é monitorado regularmente e a equipe multidisciplinar está capacitada para apoiar as pessoas. Então, não é passar a responsabilidade. Por isso se chama autocuidado apoiado. O sistema de informação clínica. Há um prontuário clínico eletrônico capaz de gerar o registro das pessoas usuárias por condições de saúde, por estratos de risco. Né? Manejo de crônico, a gente só tem sucesso se estratificar risco. Se nós não estratificarmos risco, nós vamos fazer mais mal do que bem. Nós não podemos fazer um diagnóstico de hipertensão. Porque o manejo clínico da hipertensão de baixo, médio, alto e muito alto risco é completamente distinto. E se eu trabalho só com hipertensão, eu já vou medicalizar todo mundo. Quando eu estratifico, os hipertensos de baixo e médio risco, eu vou manejar mais com autocuidado e menos com cuidado profissional. O prontuário clínico eletrônico é capaz de prover lembretes, alerta para as pessoas usuárias, para os profissionais de saúde, e contém informações necessárias para elaborar e acompanhar o plano de cuidado. O prontuário clínico é capaz de dar feedback para a equipe de saúde e para as pessoas usuárias. E, finalmente, os recursos da comunidade. Há uma ligação estreita entre os serviços de saúde e as organizações da comunidade que possam prover serviços complementares. No caso brasileiro, o Conselho Local de Saúde faria o controle social efetivo das unidades de saúde, incluindo a elaboração e o monitoramento da programação. O segundo modelo, como também o Bengoa já mostrou, é o modelo da pirâmide de risco, que também foi desenvolvido nos Estados Unidos pela Kaiser Permanente, que tem um grupo de pesquisa muito forte. E esse modelo nos diz o seguinte: diante de uma população portadora de qualquer doença crônica, esse modelo foi desenvolvido para doença crônica. Aqui no Brasil nós descobrimos que ele funciona para outras condições crônicas. Ele se adapta bem ao manejo do idoso, à senicultura, ele se adapta bem ao manejo das gestantes, né? Ele se aplica bem também a condições de saúde. Esse modelo nos diz que uma população portadora de uma doença crônica, e no caso nós estamos vendo de uma condição crônica, ela pode ser dividida em 3 níveis. No primeiro nível estão 70% a 80% portadores de pessoas portadoras de condições crônicas simples. Estou falando aqui da hipertensão de baixo e médio risco, ou moderada e leve. Aí vai depender muito da diretriz clínica com a qual
se faça, com a qual se faz a certificação. Mas eu estou dizendo aqui que são 70% de uma população. O grande trabalho é uma equipe de atenção primária capaz de apoiar essas pessoas no autocuidado, com tecnologias potentes de autocuidado. Mas 20% a 30% desta população portadora de uma doença crônica ou de uma condição crônica tem uma condição crônica complexa. São os hipertensos de alto e muito alto risco. Esses necessitam maior concentração de cuidado profissional. E veja o que eu estou falando. Só parte deles deve ir ao especialista. Esse modelo nos diz, esses 70% a 80% de portador de condição crônica não deve ir ao especialista. Porque o especialista ele tem uma clínica diferente da clínica do generalista. Então, se vai o portador de condição crônica simples, o especialista tende a gerar maiores custos e maiores iatrogenias. Portanto, esses pacientes, essas pessoas usuárias, terão uma maior concentração de cuidado profissional, e parte delas é que irá ser referida a um especialista que funcionará como interconsultor. E, finalmente, aquilo que o Bengoa mostrou, 1 a 5% dos portadores de condições crônicas altamente complexas, eles precisam de uma atenção altamente concentrada em cuidados profissionais. Então, aqui surge a figura da gestão de caso. Um gestor de caso, pode ser uma enfermeira, pode ser um assistente social, pode ser uma pequena equipe, cuida de fazer a advocacia dessas pessoas. Essas pessoas, as pesquisas mostram que 1% dos portadores de qualquer doença crônica do SUS são responsáveis por 33% dos gastos do SUS. E 5% das pessoas portadoras de condições crônicas mais complexas são responsáveis por 65% dos gastos do SUS. Mas não é só porque essas pessoas são mais caras, mas é sobretudo porque essas são as pessoas que mais sofrem e que precisam ter uma atenção mais personalizada. E aqui nós entramos, então, nos níveis 2 e 3, com as tecnologias de gestão da clínica, a gestão de condição de saúde e a gestão de caso. E termino, então, há um pesquisador inglês da Universidade de Birmingham, que é Chris Hahn, que é um dos maiores estudiosos de sistemas comparados do mundo, que depois de estudar bastante, especialmente no ambiente europeu, a questão do manejo de condições crônicas, ele formulou um decálogo para os sistemas de atenção à saúde de alta performance em condições crônicas. E ele diz o seguinte: para que a gente tenha sucesso ao estruturar um sistema para atenção crônica, importante ter cobertura universal, ausência de pagamento direto no ponto de atenção, foco na promoção da saúde e na prevenção das doenças, apoio às pessoas usuárias, cuidadores e famílias para o autocuidado, prioridade para a atenção primária à saúde, sair da gestão de oferta para uma gestão de base populacional, acabar com parâmetros de médio por habitante, de leitos por habitantes, e saber o que a Dona Maria e o seu João e seus 2 filhos efetivamente têm em termos de necessidade, e criar parâmetros de necessidades. Integrar o cuidado em redes, dar um bom suporte em tecnologia da informação, com base em prontuários clínicos informatizados, coordenação efetiva do cuidado pela atenção primária à saúde, a atenção primária que coordena o cuidado nas redes. E essas características devem ser integradas num todo coerente, ou seja,
em redes de atenção à saúde. E deixo aqui essa advertência, né, da Organização Mundial, né? Foi o Renato Tasca que me mostrou esse trabalho inglório aqui, né? Que está no livro sobre cuidados inovadores de atenção às condições crônicas, que a OMS produziu em 2003 e que a OPAS Brasil publicou em português, que tem essa frase: os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando, pois não estão conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das condições crônicas. E bate forte: quando os problemas são crônicos, o modelo de tratamento agudo não funciona. Essa é a razão da crise que vivemos, né? E que há, como o Dr. Bengoa nos falou, soluções, né, que podemos experimentar. Então, eu trouxe um pouco as razões da crise, né, os modelos que são, e para contextualizar o tema. E os nossos debatedores à tarde, né, certamente vão aprofundar essa discussão em relação tanto à América Latina quanto ao Brasil, né? Porque a pergunta é: será que esses modelos desenvolvidos internacionalmente podem ser aplicados no Brasil? Essas são questões em aberto que nós podemos, espero que a gente possa, ao final desse seminário, estar mais preparados para isso. Muito obrigado.